Eu tenho dito, e eu sempre dizia isso muito nas salas de aula, o grande pensador Edgar Morin, um dos últimos grandes pensadores ainda vivo, o francês Edgar Morin, cuja principal obra é o Método, mas Edgar Morin escreveu sobre a teoria da complexidade. Então, para Edgar Morin, o que é partilhado hoje por muitos pensadores, nenhum fato é isolado e tudo tem que ser pensado para você entender ou tentar entender, mesmo que por aproximação. Você tem que fazer ligações com os fatos, porque não há nada, nenhum fato, nenhum fenômeno que seja efetivamente isolado. Se a população brasileira parasse um pouco para analisar determinadas questões, talvez ela chegaria a uma conclusão do que é esse país e como as instituições desse país funcionam. Pega-se o caso do aumento salarial do STF. O aumento salarial aprovado pelos próprios ministros do STF tinha que passar, obviamente, pelo Senado. No Senado, apesar de toda a movimentação e pela o que a opinião pública dizia sobre isso, no Senado o aumento do STF foi aprovado e com discursos enfáticos em defesa desse aumento, vindo de Romero Jucá e Renan Calheiros, dois senadores que tem uma quantidade imensa de processos no STF, que são réus, que são investigados, enfim. Aprovado o projeto no Senado, foi para a sanção de Temer, do presidente da República, o Michel Temer. Houve uma manifestação novamente da opinião popular nas redes sociais, pedindo para que o presidente vetasse o aumento do STF da ordem de mais de 16%. Apesar disso, o presidente Temer não vetou. Fato curioso, quem vai arcar com esse abacaxi é o presidente eleito Jair Bolsonaro, que, apesar de ter feito uma crítica muito leve sobre isso, disse que não pediria a Michel Temer que vetasse. E não pediu mesmo. Michel Temer não vetou. Fato curioso, o Brasil sediaria em 2019 a Conferência Mundial do Clima. Jair Bolsonaro pediu a Temer que cancelasse a Conferência do Clima no Brasil, no que foi atendido. Curioso, a Conferência do Clima é um evento importantíssimo para o mundo todo, na verdade, e algo importante para o Brasil, dá visibilidade ao Brasil. E isso o futuro presidente pediu para vetar, mas não pediu para vetar o aumento do STF. Na sequência, houve o julgamento no STF do famigerado indulto criado por Michel Temer no ano passado, que dá o direito de tudo quanto é bandido, inclusive ou principalmente os de colarinho branco, de sair para passear, para passar o Natal com suas famílias. Curiosamente, ou nada curioso, a maioria dos ministros do STF votaram pela manutenção do indulto, não o consideraram inconstitucional. Na mesma semana, na semana passada, processos de Renan Calheiros foram arquivados no STJ e no STF. Renan Calheiros, lembrando, um dos mais ardorosos defensores da aprovação do aumento do STF no Senado. Será que a população não consegue entender as relações promíscuas existentes entre as instituições? E não é só lá em Brasília, é aqui no Espírito Santo, é no Rio de Janeiro, é em São Paulo, é em tudo quanto é lugar. É isso que nos leva efetivamente a essa situação em que vivemos. O Rio de Janeiro talvez seja o fato mais emblemático das relações promíscuas entre instituições e os poderes. Hoje os jornais dizem que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
acolheu o pedido de impeachment contra o governador Pezão. Isso parece uma piada. Esse pedido de impeachment está lá há cerca de 2 anos. Agora que o Pezão está preso, está faltando 20 dias para terminar o seu governo, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio resolve acolher o pedido de impeachment. No Rio de Janeiro tem nos últimos tempos, os 4 últimos governadores do Rio foram presos. Vários deputados estaduais estão presos. No começo do ano, dos 7 conselheiros do Estado do Rio, 6 foram presos. Isso nos mostra e nos deveria ensinar muita coisa. O que são as relações promíscuas entre os poderes e as instituições, e não é no Rio de Janeiro, não é em Brasília, é em tudo quanto é lugar. Pode-se diferir os métodos, etc., mas é em tudo quanto é lugar. Porque quando vemos as questões do Rio de Janeiro, quer dizer, foram necessários. Se contássemos que os 4 últimos governadores só tivessem exercido um mandato, quer dizer, 16 anos, sendo que pelo menos 2 ou 3 deles exerceram 2 mandatos, quer dizer, em quase 30 anos de corrupção no Rio de Janeiro, só agora, por causa da Operação Lava Jato, é que começou a se prender gente, começou a se descobrir. Quer dizer, nesse período inteiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o Judiciário do Rio de Janeiro, ninguém viu nada. É isso que eu tenho dito aqui. Nós vemos uma série de coisas erradas acontecendo e denunciamos. E às vezes a impressão que tem, e nos 4 anos que eu estou aqui, denunciando coisas erradas que ocorrem, e às vezes sobre a parcialidade das instituições, é como se você estivesse pregando no deserto. Porque parece que aquilo que não está nas primeiras páginas dos principais jornais não está acontecendo. Quando falo aqui da farsa que é a questão do orçamento do Estado, como isso tem sido mascarado, como o governo do Estado do Espírito Santo deixou de investir em 4 anos 2 bilhões e 300 milhões de reais na educação, parece que eu estou inventando as coisas. E o que mais ocorre? Lembrando que aqui no Espírito Santo, no caso do Tribunal de Contas, nós tivemos 2 conselheiros afastados, um preso, inclusive. Então, a população ela deveria analisar tudo isso para entender melhor e tentar entender como essas coisas se procedem. Para finalizar, os jornais hoje trazem também o caso do ministro Lewandowski ontem, que um advogado teria dito que a ele num voo para Brasília que o STF é uma vergonha. E ele deu uma carteirada, pediu à Polícia Federal que praticamente prendesse o rapaz que disse isso. E eu fico imaginando, será que o ministro Lewandowski quer que a população diga que nós sentimos orgulho do STF? Principalmente da segunda turma do STF, da qual fazem parte Lewandowski, Gilmar Mendes e outros ali? É de envergonhar mesmo. Nos últimos tempos, o STF, em poucas ocasiões, tem tomado decisões que nos fazem ter algum tipo de orgulho. Lembrando que o STF é o grande guardião da Constituição Nacional, é o último fio de esperança de alguma coisa decente ser mostrada para a sociedade. Então, ministro Lewandowski, Gilmar Mendes, não foi só o advogado ontem no voo com Lewandowski que sente vergonha do STF. Muitas vezes o STF tem envergonhado a nação inteira, como por exemplo, na semana passada, ao ter acatado o indulto de Michel Temer contra apenas 2 votos de 2 ministros. Então é vergonhoso. Gilmar Mendes, por exemplo, envergonha a nação o tempo inteiro, dando tudo quanto é tipo de habeas corpus para tudo quanto é bandidos. Então nós vivemos numa democracia, é um direito de qualquer cidadão dizer que isso envergonha, ou que elogia, ou que não, qualquer tipo de instituição. As instituições é que devem se dar ao respeito e cumprir as suas funções. Muito obrigado, presidente.